É um privilégio muito grande novamente estar reunido com os irmãos para poder compartilhar da palavra do Senhor. Esta palavra que nós temos em nossas mãos e muitas vezes nós esquecemos o poder que ela tem. Mais poderosa do que qualquer milagre já registrado. É essa palavra em nossas mãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Vamos ler do verso 26 ao 40. Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 40. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Então, meus irmãos, vou trazer aqui a respeito dessa passagem, que trata do poder que as Escrituras têm. Mas antes disso, eu quero trazer uma breve contextualização para a gente começar a expor o texto propriamente dito aqui, né? O capítulo 8, versículo 26 ao 40. O livro de Atos foi escrito por Lucas e ele narra os atos dos apóstolos, né? As ações dos apóstolos. Muitas pessoas dizem que o livro tinha que ser Atos do Espírito Santo. Não é verdade? Só um minuto. Atos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz a obra. Nós somos o meio. Mas escreveram Atos dos Apóstolos, é isso aí. Não vamos mudar a Bíblia agora. Não vamos mudar o nome do livro. E Lucas, ele começa narrando a ascensão de Cristo. Ele narra também a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado, e com a pregação de Pedro há mais de 3.000 conversões naquele lugar. Ele narra também nos capítulos anteriores a comunidade cristã crescendo naquele local, em Jerusalém. E crescendo muito. De modo que no capítulo 6, eles instituem os diáconos. Dentre esses diáconos, queria destacar aqui, que são, capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, é daí que vem o nosso pregador
que nós acabamos de ler aqui, Filipe. Ele foi instituído diácono junto com outro diácono bem famoso que nós conhecemos, Estevão, que no capítulo 7 é martirizado por defender a fé em Cristo Jesus. O martírio de Estevão levou à perseguição da igreja. A primeira dispersão da igreja aconteceu. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E na dispersão, a igreja ia dispersa para todos os lugares e iam pregando o evangelho. Dentre esses, Filipe. E Filipe, ele vai para a região da Samaria e começa a pregar lá em Samaria. E milhares se convertem através da pregação de Filipe em Samaria. Tanto é que, após isso, os apóstolos, Pedro e João, na verdade, vão a Samaria para testificarem dessas conversões. E ao orarem sobre a multidão, o Espírito Santo desce sobre eles e começa ali, sinais, prodígios, falar em línguas. E há um homem, descrito aqui no capítulo 8, já onde eu estou, a partir do versículo 9, chamado Simão o Mágico. Esse homem, ele viu tudo isso, ele foi batizado, mas ele não queria o evangelho, ele queria se apropriar do poder do evangelho. Tanto é que ele oferece dinheiro aos apóstolos e o outro Simão, Simão Pedro, o repreende, dizendo que ele não foi convertido realmente. Então aqui nós vemos uma falsa conversão. Diante da pregação, diante disso tudo, nós vemos uma falsa conversão aqui desse Simão o Mágico. Tá? Então é dentro desse contexto que começa a nossa história, a história que nós lemos aqui, onde Filipe, ele é visitado por um anjo. O texto eu separei, meus irmãos, em 4 partes, antes de entrar nele. Tá? A primeira parte vai ser o versículo 26, onde nós vamos ver o chamamento de Filipe. A segunda parte, versículos 27 e 28, nós vamos ver a respeito do eunuco. Quem é o eunuco? A apresentação do eunuco. Né? Do versículo 29 ao 35, nós vamos ver a pregação de Filipe ao eunuco. E dos versículos 36 ao 40, nós iremos ver o batismo do eunuco. Essa aqui está a divisão do texto, e vamos expor o texto e colher grandes lições dele. Então, dando início então no nosso texto, depois da contextualização, depois da gente dividir certinho, parte por parte, vamos dar início então ao texto propriamente dito. Então, no versículo 26, o chamamento de Filipe, né? O anjo do Senhor falou a Filipe, pedi para os irmãos acompanharem nas suas Bíblias. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Esse versículo eu quero destacar aqui 3 assuntos interessantes aqui, 3 aspectos importantes. O primeiro dele é uma intervenção divina. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Nós sabemos que ao longo da Bíblia, Deus usa os anjos como mensageiro. Usou os anjos diversas vezes. Anjos foram de grande relevância, como no anúncio do nascimento de Jesus. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 28. Na sua ressurreição, nós vemos isso em Mateus, no capítulo 28, 5 a 6. Então, Deus usa essa ferramenta. Deus usa os seus mensageiros. Os anjos são mensageiros do Senhor. E é uma coisa impressionante. Hoje em dia não é todo mundo que fala que vê um anjo. Na verdade, muita gente fala que vê um anjo, né? Mas será que veio um anjo de verdade? Eu não sei. Onde eu sou obrigado a crer que Filipe viu um anjo? Aqui. Na Bíblia, se disse que Filipe viu um anjo, foi um anjo que falou com Filipe, esse eu tenho que crer. E um anjo apareceu para ele. Na verdade, um anjo falou a Filipe, né? Então nem sabemos se um anjo apareceu fisicamente. Vai que foi em sonho, no pensamento dele, não sabemos, mas um anjo apareceu.
Vemos aí, então, um milagre, uma coisa impressionante, né? Outra coisa que eu queria destacar a respeito desse anjo aqui, né, só para a gente poder finalizar, é que a Bíblia é bem clara a dizer que foi um anjo e não o anjo do Senhor. Tá? Aqui foi um mensageiro de Deus e não o anjo do Senhor descrito no Antigo Testamento, o qual falava do próprio Filho de Deus antes da sua encarnação. Aquele anjo do Senhor descrito no Antigo Testamento, ele aceitava adoração. Os teólogos afirmam que ali é o próprio Cristo aparecendo antes da sua encarnação. Não é esse o anjo que aparece aqui, é um anjo apenas, né? Um mensageiro. Tá? E o que o anjo fala para Filipe? Interessante que agora a fé de Filipe é provada aqui. Ele diz assim: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Meus irmãos, Filipe estava em Samaria vivendo um verdadeiro avivamento, onde tinha curas, sinais, conversões e uma grande alegria na cidade. Ele era o líder religioso ali. Ele começou a implantar a igreja em Samaria. Era dele. E o anjo manda ele sair dali. Interessante, né? Interessante. Que ali Filipe está vivendo um avivamento, vivendo um crescimento da igreja. Tudo indicava o quê? Aos nossos olhos humanos, que é para ficar ali. É ali que ele vai fazer a obra dele. É ali que ele vai ganhar vidas para Jesus, não é verdade? Mas não. Sai daí. O anjo falou, sai daí, vai para o sul, para o lado, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e ainda mais, tu vai para um lugar que não tem ninguém. Este se acha deserto. Esse caminho está vazio, está deserto. E aqui nós aprendemos que a missão de Deus, ela não depende de multidões, não. Multidões visíveis, resultados visíveis. A obra de Deus só depende unicamente, exclusivamente da vontade e da soberania dele. Ele decide. Ele decide para onde ele quer que nós vamos. Tudo indicava que era para Filipe estar ali, mas Deus mandou ele para outro lugar. E ele se levantou e foi. Final do versículo 26 aí, ó. Ele se levantou e foi. Ele não questionou, mas Senhor, tem certeza? Tem certeza porque eu acho que é melhor aqui. Aqui está melhor, aqui está bom, a gente está ganhando. Não. Diferente de Jonas, o qual o pastor nos trouxe a exposição do livro de Jonas, Filipe obedeceu. Jonas tinha no seu coração a má vontade de ir pregar o evangelho. Filipe não. Filipe se levantou e foi. Essa obediência imediata, meus irmãos, é característica de homens de fé. Homens de fé. Homens de fé como Abraão, que partiu também sem saber para onde ia, mas ele abandonou a casa lá do seu pai, da sua parentela, e foi, e partiu. Versículo 27, entrando na apresentação do eunuco. Até então, Filipe ele não sabe quem ele vai encontrar. Nós, graças a Deus, né, Lucas nos adianta quem é a pessoa que Filipe vai encontrar. Né? Nós somos privilegiados, e muito privilegiados. Né? Nós temos as escrituras nas nossas mãos. Então, nós podemos saber quem Filipe iria encontrar. E no versículo 27 diz assim, ó, já avançando para a segunda parte aqui do sermão. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, até aí, meus irmãos, versículo 27 e 28. Aqui nós somos apresentados, então, ao eunuco, ao alto oficial de Candace. Então vamos falar um pouco a respeito dele. O que quer dizer essas palavras aqui, né?
Primeiro vamos falar aqui a respeito de quem é o eunuco, sua posição social. Então, tratava-se de um homem de grande prestígio político e econômico, um homem importante, um homem rico, poderoso. Ele era alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, né? A Candace aqui não é o nome da rainha, né? Não é a rainha Candace, o nome dela é Candace, não. Candace é um título, é como o faraó, rei do Egito, César, rei de Roma, Candace, rainha dos etíopes, entendeu? Não é o nome da rainha. Outra coisa aqui é que ele era um eunuco, né? Eunuco. A Bíblia ela fala, nós conhecemos eunuco como um homem castrado, né? Um homem que não tem o aparelho reprodutor masculino, tá? Mas a Bíblia também pode dizer que um eunuco ele é um alto oficial, como está escrito aqui, que ele é uma pessoa que ocupa uma posição de grande prestígio. E é nessa linha que nós vamos trabalhar o texto, tá? E eu vou mostrar para os irmãos o porquê disso, né? O texto ele não vai ficar claro, né, se firmando aqui se o homem era castrado ou não. Não é esse o objetivo do texto. Mas é interessante a gente conhecer um pouco e eu vou mostrar para os irmãos o que o texto diz a respeito e o que a gente pode deduzir, tá? Mas a princípio não era um homem castrado, não. A princípio era um homem que ele tinha uma posição social, ele tinha uma posição no reino, lá dos etíopes, e por isso que ele era um eunuco, porque ele ocupava uma posição importante, tá? Exemplo de eunuco, né? Esse que cuidava do tesouro, o eunuco que cuidava do harém do rei, esse deveria ser castrado, né? Porque cuidava do harém, o rei não ia deixar o lobo cuidando das ovelhas, né? Então era castrado, tá? Então, dependendo da posição do que o eunuco ele fazia, ele era castrado ou não, tá? E o eunuco ele estava numa busca espiritual, vamos dizer assim, que ele estava numa busca espiritual, porque olha o que diz aí no final do versículo 27, e é onde eu quero me atentar a respeito dele não ser um homem castrado, tá? Diz aí, ó, no final do versículo 27, que viera adorar em Jerusalém, tá? Que viera adorar em Jerusalém. Primeiro eu queria dizer que esse homem conheceu o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus do judeu, o Deus de Israel, porque ele foi adorar em Jerusalém. Não sabemos como ele conheceu, né? Por que influência que ele veio a conhecer o Deus de Israel. Mas ele conhecia e ele era um homem devoto, e nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa que eu queria destacar, meus irmãos, é a palavra adorar, que está aí no versículo 27, viera adorar. Adorar no templo em Jerusalém envolvia sacrifícios e ofertas. E para um gentio fazer isso, ele tinha que ser um prosélito. E o que é o prosélito? O prosélito é o gentio convertido ao judaísmo. O gentio convertido ao judaísmo. Então ele, como judeu, agora convertido, ele podia ir no templo para adorar. Levar o seu sacrifício, levar lá a sua oferta, fazer o sacrifício lá do seu cordeiro, as suas pombas, levar todo aquele ritual do Antigo Testamento, agora ele poderia fazer. Por isso que ele não era um homem castrado, porque em Deuteronômio 23:1 diz que eunucos não poderiam ser judeus, não poderiam entrar para Israel como membros, não poderiam participar da adoração no templo. Por isso que esse homem era um prosélito, ele não era castrado, ele era um devoto
Ele era um judeu, um gentil convertido ao judaísmo. A adoração também envolvia sacrifícios, tanto que em Deuteronômio 12, de 5 a 6 vai dizer isso. Salmos 6, de 13 a 15 vai dizer isso. Lucas 2, 22 a 24 vai dizer isso. Então, o judeu, quando ele adorava, ele sacrificava um animal. Ele levava ofertas. Essa era a adoração prevista para o judeu. E esse homem foi lá para fazer isso. Ele só podia fazer isso se ele fosse judeu. Então, ele era um prosélito. E ele estava voltando de Jerusalém e, assentado no seu carro, estou agora no versículo 28, vinha lendo o profeta Isaías. Algumas considerações aqui que eu queria fazer. Ele mesmo, após adorar em Jerusalém, eu acho que ainda continuava alguma coisa na cabeça desse homem, no coração desse homem, que ele não se contentava. Provavelmente, a Bíblia não afirma, mas esse homem esteve em Pentecoste, na festa de Pentecoste. Provavelmente esse homem esteve lá, provavelmente esse homem viu aquela multidão, aquele alvoroço, viu os galileus talvez até falando a língua dele, quem sabe. E ele não entendeu. O que está acontecendo aqui? Ele deve ter, será que foi um deles? Será que ele foi um dos que falou, mas são galileus? São homens pobres? Sabem falar meu idioma? E um homem de alto prestígio, alto oficial, vai procurar quem? Para poder tirar suas dúvidas. Um galileu que está lá pregando, não sabe nem quem é? Ou um homem letrado, um fariseu? Então, provavelmente esse homem procurou esses intérpretes da lei, fariseus, e não achou as respostas satisfatórias. E agora ele voltava de Jerusalém, um livro aberto em Isaías, lendo, querendo entender. Passando agora para a terceira parte do sermão, onde Filipe vai pregar o eunuco. Eu vou batendo versículo por versículo para não ler tudo, né? E depois voltar, né? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Outro milagre. Quem escuta aí a voz do Espírito Santo? A voz audível dele. O Espírito falou a Filipe: vai no carro ali, vai lá. Corre lá. Aqui agora o próprio Deus está falando com Filipe. Quem? Eu nunca escutei. Também nunca vi anjo. Mas Filipe escutou. E foi, e obedeceu, e acompanhou o carro. E correndo Filipe, né? A gente visualiza o Filipe dando uma corrida, o cara na galope, na carruagem, mas não era bem assim não que estava. Né? Provavelmente era uma carruagem pesada, carregando malas, um monte de coisa do eunuco. Era uma carruagem de bois, era uma carruagem lenta. Então dava para dar uma corridinha ali, o Filipe já estava chegando no caminho que tinha que chegar. O Espírito Santo, ó, vai lá naquela carruagem lá, chega perto. Aí Filipe deu aquela corridinha, aquele trote, chegou e começou a andar perto. Então foi isso que aconteceu. E ele ouviu, versículo 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Naquela época era cultural os homens lerem em voz alta. As pessoas leem em voz alta. Era cultural. Outra coisa que eu não mencionei, que ele tinha um rolo do profeta Isaías. Ele tinha um rolo do profeta Isaías, um pergaminho do profeta Isaías. Hoje nós não, talvez ao ler isso aqui a gente passa batido e não presta atenção, mas isso é uma coisa impressionante. Porque naquela época não tinha cópias da Bíblia igual tem hoje em dia. Hoje a gente baixa no aplicativo e escolhe até a versão que a gente quer. Não tinha. Então, para você ter um rolo de pergaminho,
do profeta Isaías ainda, era extremamente caro e raro. Provavelmente ele tinha um rolo do pergaminho da Septuaginta, que foi a Bíblia traduzida para o grego, do hebraico para o grego. E esse homem tinha, e ele lia, então era um homem letrado, culto. E ele estava lendo em voz alta, e chegou Filipe do lado e falou: compreendes o que vem lendo? Compreendes o que vem lendo? Você sabe o que tu está lendo, moço? Sabe o que está lendo? E aí a gente vê no versículo 31 a resposta do eunuco. E por mais que ele seja um homem extremamente culto e poderoso, ele simplesmente respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Ele se demonstrou um homem humilde, um homem aberto aos ensinamentos, porque aquilo estava no coração dele e ele não entendia. Ele se demonstrou um homem limitado, porque ele não chegou ali, leu e tirou as conclusões dele, ou talvez ele não aceitou o que falaram para ele a respeito daquilo que ele vinha lendo. E isso nos leva a algumas reflexões. Será que nós estamos abertos a ouvir a palavra de Deus de pessoas que entendem melhor que nós? Será que algum orgulho que mora em nosso coração? E ele responde: não tem ninguém para me explicar. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, também demonstrando que ele era uma pessoa humilde. Por mais que ele fosse poderoso, Filipe, vindo lá da Samaria, deve ter andado alguns dias ali, não devia estar muito bem apresentado para um alto oficial, e ele não ligou. Ele, sobe aí, senta aqui, me explica, você sabe? Senta aqui, me explica. Esse homem estava sedento pela palavra, estava sedento. Ora, versículo 32. A passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Que da terra a sua vida é tirada. O eunuco estava lendo Isaías 53, que é um dos textos mais claros sobre o Messias sofredor. Ele ouviu falar de Jesus em Jerusalém. Ele ouviu falar. Esse homem, ele ouviu as coisas que aconteceu, talvez lá em Pentecostes. Esse homem viu o mover do Espírito Santo naquele lugar. E as respostas que deram para ele não foi satisfatória, porque o judeu, ele tem 3 interpretações a respeito de Isaías 53. 3 interpretações. A primeira interpretação é que Isaías estava falando sobre a nação de Israel. A segunda interpretação é que Isaías está falando sobre ele mesmo. Ele é o servo sofredor. E a terceira interpretação é que Isaías realmente está falando do Messias. Mas os fariseus não iam falar que eles acabaram 40 dias atrás de crucificar o Messias. Não, a gente crucificou ele ali no Calvário ali. Eles não iam falar isso. Então deram uma resposta para o eunuco. Não, desencane, isso aí é o Isaías está falando dele mesmo. Isaías está falando dele mesmo. E aí o eunuco fala, no versículo 34, peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo? Igual me falaram lá? Ou ele fala de outro? Ele fala de si mesmo ou ele fala de outro?
Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E eu fico imaginando, o que será que Filipe falou para ele? Eu anotei algumas coisas aqui, talvez, que Filipe possa ter falado para ele. Como, por exemplo, veja esses cordeiros levados ao matadouro. Não é outro senão Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que morreu sem abrir a boca, levando sobre si os nossos pecados. Ou mostrando o cumprimento em Cristo. Assim como Isaías escreveu, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Isso se cumpriu há poucos dias em Jerusalém, quando o crucificaram. Crucificaram ele. O eunuco lá, olhando. E ele aponta para a ressurreição de Cristo, mas ele não permaneceu no túmulo, não. Porque ao terceiro dia ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Ele vive e reina hoje, eu estava lá. Eu vi ele subindo, eu vi 2 anjos aparecendo. Galileus, o que estão fazendo aí? Vai! Eu vi. Eunuco, essa salvação não é só para judeu não, eunuco, mas para todos os povos. Deus trouxe você até aqui para ouvir esta mensagem. Se crê em Jesus Cristo, também será salvo. Você buscou a Deus em Jerusalém. Talvez o Filipe falou, né? Fez um apelo para ele. Você buscou a Deus em Jerusalém, mas não encontrou, não. Tu encontrou aqui no deserto. Porque Deus mandou eu vir aqui falar com você, a explicar essa passagem para você. Não sei o que Filipe falou. Não está dizendo aqui o que Filipe falou. Mas eu acho que foi por aí. Desculpem, meus irmãos, eu estava falando, talvez, possíveis coisas que aconteceram. A Bíblia não diz que esse homem esteve em Pentecoste, a Bíblia não diz o que Filipe anunciou para ele. Não diz. Mas ao ler essa passagem, foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante seus tosqueadores. O que os irmãos acham que Filipe falou? Da crucificação dele, do que ele sofreu por nós. Filipe anunciou a Jesus. Filipe não anunciou doutrina secundária, não anunciou, é certo isso, é certo aquilo, é isso, é aquilo, o inferno é assim, ou se detendo em coisas que são importantes. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que falar de Cristo. É Ele que nós temos que anunciar, é Cristo. Quando nós vamos evangelizar, nós temos que falar de Jesus e não da IPB. Não vou falar que a IPB, não, aquilo lá é muito bom, é porque lá é governada por presbíteros, é diferente das outras igrejas. Não é isso não. Nós vamos falar de Cristo, Jesus. Com o tempo, essa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela vai definir, ela vai conseguir discernir qual igreja ela vai pertencer. Ela vai ter sabedoria. Mas de primeira, nós anunciamos a Cristo. Cristo Jesus. 34, versículo 34. O batismo do eunuco. Já passando para a última parte do sermão. E depois vou fazer algumas considerações, algumas aplicações. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere. Perdão, 35. 34 foi o apelo ali do eunuco. 35. Então, depois que Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pedes que eu seja batizado? O evangelho anunciado, meus irmãos, produziu fé imediata. Filipe anunciou a Cristo Jesus e o eunuco creu. E o desejo desse homem, agora ali, crendo em Cristo Jesus, era ser batizado, era se entregar a Cristo. Interessante que não foi Filipe que insistiu,
Isso veio do eunuco, ele que quis ser batizado. Hoje em dia, nós demoramos um pouco para fazer o batismo. E assim tem que ser feito, dessa forma mesmo. Porque naquela época, meus irmãos, não tinha vantagem nenhuma de ser crente não, tá? Pelo contrário. Era assumir risco de perseguição, de morte. Então a pessoa que falava, eu creio em Cristo Jesus, ela e queria ser batizada, ela cria mesmo. Ela cria mesmo. Raros são os casos de pessoas que não criam. Como nós vimos como um Simão mágico aí, que está aí mais um pouco atrás aí. Capítulo 8, Simão o mágico. Esse homem estava interessado em lucro. Em se apropriar do evangelho para ganhar dinheiro. Estava de esperteza. Mas o eunuco não. O eunuco, ele se converteu realmente naquele momento. Ele conheceu a Jesus de verdade. Então é por isso que ele foi batizado ali instantaneamente, praticamente, meus irmãos. Tá? E hoje em dia nós demoramos um pouco porque precisamos saber se a pessoa realmente crê em Jesus. Precisamos ver sinais da conversão dela antes de a batizá-la. Houve também aí uma confissão de fé. Versículo 37. Filipe respondeu, é lícito. Então, o eunuco perguntou, que impede que seja eu batizado? Ele respondeu, é lícito. Se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante aí que está entre colchetes esse versículo, tá? Provavelmente ele foi escrito posteriormente. Nos manuscritos mais antigos não existe esse versículo, ele foi inserido depois. Mas ele não altera em nada o sentido. Porque se o eunuco pediu para ser batizado, ele cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? É só uma observação. Não é que nós vamos ignorar agora tudo que está com colchete na Bíblia, não, meu irmão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como a gente está expondo o texto, né, poderia surgir alguma dúvida e é isso. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, meus irmãos? Outro milagre. Aconteceu outra coisa extraordinária aqui agora. Filipe sumiu da frente do eunuco do nada. Sumiu. E o eunuco foi embora. Sozinho? Sozinho sim, sem a presença ali de Filipe. Mas cheio de júbilo, porque agora ele tinha Cristo Jesus. Provavelmente esse homem, meus irmãos, voltou para a terra dele e pregou o evangelho também. E nós vemos aqui no versículo 40 que Filipe é um evangelista compulsivo, né? Porque o homem não perde tempo, não. Já evangelizou o eunuco ali, já teletransportou para um canto, lá para Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Evangelista compulsivo esse homem. Glória a Deus por isso. E vocês, meus irmãos, como é que está a evangelização de cada um de nós? Às vezes eu fico vendo esse texto assim, e aí tem o evangelismo, né? Vamos sair para evangelizar, não é verdade? A gente entrega uns folhetos, fala com umas pessoas. Nada acontece. Aí de repente você está lá cuidando da tua vida, está numa academia, está no trabalho, está na escola. Aí começa aquele assunto, de repente você está falando de Jesus por 2 horas e a pessoa está se olhando para você. Cara, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso?
Nós podemos criar as oportunidades? Podemos criar as oportunidades. Mas também temos que estar preparados quando essas oportunidades aparecer por intermédio do Espírito Santo. Vocês saberiam anunciar a Jesus? Vocês iriam saber anunciar a Cristo? Quem é Jesus? Semana passada tivemos que responder essa pergunta. Quem é Jesus? Sabemos responder? Sabemos falar isso? Falar, explicar para a pessoa, mostrar a Bíblia? Foi isso que Felipe fez. Finalizando, meus irmãos, queria trazer aos irmãos umas aplicações práticas, né? A primeira é uma obediência sem questionar. Então, Felipe deixou um grande movimento em Samaria para ir a um deserto apenas porque Deus mandou. É verdadeiro obedecer mesmo quando não entendemos o motivo. Vai ter horas que nós não vamos entender. E só vamos entender depois que acontecer, porque Felipe só entendeu depois que ele foi teletransportado lá, que ele ainda parou para evangelizar, depois na hora que ele deve ter ido dormir, que ele, agora sim, entendi. Esse homem estava pronto para falar de Jesus. E aqui mostra que ele estava pronto a qualquer momento, onde ele estivesse. Ele tinha um espírito missionário. Esse era o objetivo de vida dele. Segunda aplicação prática é o valor de uma única alma. Então Deus tira Felipe de uma multidão que precisava de Felipe lá. Multidão recém-convertido. Imagina um monte de recém-convertido. Imagina como é que não era aquilo lá. Tudo aprendendo coisas novas sobre Jesus. Felipe precisava estar lá. Mas Deus tirou ele. Eu não sei como é que Deus resolveu, mas Deus resolveu essa questão lá com os samaritanos. Por causa de uma única alma. Pode ser, meus irmãos, que na sua vida inteira você fale de Jesus sem parar. E você não converta ninguém, vamos dizer assim, né? Como se fosse nós convertemos, mas os irmãos entenderam, sabem que é o Espírito Santo que converte, né? Que o Espírito Santo não te use para converter ninguém, vamos falar assim. Mas se na sua casa você lê a Bíblia para o teu filho e foi esse que se converteu, essa alma tem valor para Cristo. E a sua missão foi muito bem cumprida. E seu galardão vai ser igual ao de Filipe. Vai ser igual ao de Paulo. Pode ser que nós não sejamos Lutero, Paulo, Filipe, Calvino, Charles Spurgeon. Não sejamos como esses homens. Mas a gente falou de Jesus, a irmã falou de Jesus para o seu marido. Esse homem se converteu. Esse homem agora dá um trabalho para o inferno que vocês não imaginam. Falou de Jesus para o seu filho. Esse filho se converteu, cresceu, virou um homem de Deus e é usado por Deus na sua obra. Você foi usado, meus irmãos. E a sua recompensa está guardada. Por essa única alma. Não desanime. Não pare de falar de Jesus, muito menos para os de casa, para o seu filho. Às vezes a pessoa só tem contato com quem está em casa. O trabalho dela, às vezes, é aquela coisa, aquela loucura ali, aquela correria, e papapá, tu não vê, já acabou o dia. A gente sabe como é que é a rotina. Mas eu falei de Jesus, eu falo de Jesus para o meu filho, eu levo ele para a igreja, eu leio a Bíblia para ele. Quando a gente tem oportunidade, eu falo do amor de Cristo, ele entende. E mais para frente ele vai crer, ele vai se converter. Você não sabe o que esse garoto vai fazer, o que essa menina vai fazer. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Então dê valor a uma única alma, sim. Aplicação prática número 3, meus irmãos. Anjos, Espírito e milagres existem, mas a salvação vem pela palavra. Nós tivemos anjos aqui na história,
O Espírito Santo falou com Filipe, o próprio Deus falou com Filipe. Filipe foi arrebatado do nada. Mas o centro da história nós podemos ver, vocês podem olhar, vocês podem ler e reler. Não dá ênfase a nenhuma desses três acontecimentos. O cerne da história aqui é Filipe pregando a palavra para o eunuco. O eunuco creu porque Filipe expôs a palavra para ele. Porque Filipe falou de Jesus através da palavra, do que estava escrito em Isaías. Foi aí que o eunuco creu. Então, experiência extraordinária chamando atenção, mas só a palavra gera nova vida. É através dela. Ela é a nossa arma. Nós temos esse livro maravilhoso, poderoso. Temos que usá-lo. Ele é mais poderoso do que qualquer milagre, meus irmãos. Porque através da exposição dele, nós ressuscitamos mortos. Através da exposição da palavra de Deus, nós ressuscitamos mortos. Deus nos usa para ressuscitar mortos. Busca sincera, quarta aplicação. Busca sincera encontra resposta. O eunuco viajou até Jerusalém, investiu um rolo caro e linha atentamente. Quem busca, encontra. Ele não queria encontrar? Ele queria encontrar, né? E como é que vai a nossa busca pelo conhecimento? Temos nos dedicado? Filipe tinha conhecimento. É esse conhecimento que Deus vai usar para a gente evangelizar. Investamos, irmãos, em conhecimento sobre as Escrituras. É bom. E a quinta e última aplicação que eu deixo para os irmãos é a alegria que vem da salvação. Filipe foi embora, o homem que pregou as verdades para o eunuco sumiu e ele foi embora cheio de júbilo, porque ele sabia que estava salvo em Cristo Jesus. Que a gente mantenha essa alegria da salvação. E lembre dela todos os dias. No momento que vier tristeza, no momento que vier dificuldade, te pare e reflita, eu tenho a alegria da salvação, porque eu tenho Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender isso que foi dito hoje à noite e que a palavra de Deus ela é poderosa, mais poderosa do que qualquer milagre. Amém?